Caros irmãos e irmãs, já há alguns domingos, após celebrarmos as Eucaristias dominicais, depois de que escutamos Jesus enviando os discípulos 2 a 2, os instruindo sobre a conduta, as condições, as disposições e as indisposições do discipulado, e de tudo aquilo que seguiu esses domingos, dos quais nós estamos em São Lucas, meditando de forma contínua o seu Evangelho. É insistente de que o Evangelho esteja dialogando com cada um de nós sobre a conduta, as condições, as disposições e as indisposições de sermos discípulos de Jesus. Afinal de contas, o que significa para nós sermos discípulos? Porque hoje o Evangelho concederá a nós três conselhos que o Evangelho, portanto, concederá àqueles que possam até querer serem discípulos, mas não poderão ser discípulos. É como alguns domingos atrás, na porta estreita, Jesus dizia: muitos vão tentar. Não é que ficarão apáticos, indiferentes da porta estreita. É que muitos vão tentar entrar pela porta estreita e não vão conseguir. Como muitos tentam em ser discípulos, mas não conseguem ser. E Jesus está dizendo: olha, esse não pode ser. Não é que não queira, é que não pode ser discípulo, ou seja, as realidades que permeiam o nosso discipulado são essas, que são verdadeiras descontinuidades do que é ser discípulo na boca de Jesus. Quando é, meus irmãos e minhas irmãs, que nos tornamos discípulos de Jesus? Quando é? Nós católicos, ou seja, as criancinhas da catequese, com certeza já sabem quando é que nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nos tornamos discípulos de Jesus quando somos apresentados na igreja no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo, a madrinha e o padrinho entram na igreja e a primeira coisa que eles fazem no rito do batismo, ao apresentar a criança, é dizer o nome dela e dizer que a trouxe para ser batizada. Saibam de uma coisa, meus irmãos, tudo na igreja tem um sentido. Nada é colocado na igreja liturgicamente, ou seja, nas estruturas. Nada é colocado na igreja por acaso. Nada é colocado na igreja para dizer assim: isso aqui vai ficar mais bonito. Ficar mais bonito não é um sentido. Ou seja, há um sentido bíblico, litúrgico. O fato de que esse ambão, essa estante esteja do lado direito da igreja, ou seja, o fato de que na Páscoa a gente coloque o círio no meio tudo tem sentido. Mas existem algumas práticas sem sentido na nossa comunidade, que não tem sentido. Ora, se o nosso discipulado inicia no batismo, quando a criança é apresentada, porque no ato da apresentação acontece a inserção dela dentro da igreja. Inclusive, o próprio ritual do batismo diz: após o batismo, agora que ela foi apresentada e batizada, ela está inserida dentro da comunidade cristã. Para começar o seu itinerário de discípulo e de discípula, ao passo que escutamos a palavra de Jesus, vamos apurando, nos vamos concedendo a possibilidade de ser discípulo, enquanto que vamos abandonando as estruturas mundanas. Existe uma prática, desde que eu cheguei aqui na Paróquia Santíssima Trindade, que muito me incomoda. Não faço de bom grado, porque como tudo na igreja tem sentido, essa prática não tem sentido nenhum.
Mães e pais que vêm para a igreja e diz: olha, diga ao padre que depois da missa eu quero apresentar a minha criança. E traz a criança para ser apresentada na igreja. E é bom de que na homilia esse espaço catequético também lhe aconteça, porque tem muita gente por aí que não está escutando essa homilia, que vai vir, vai voltar, porque eu não vou fazê-lo mais, né? E dizer: não, mas padre fulano, paróquia fulano. Essa prática que a gente bem entende de onde apareceu, apresentar a criança à igreja, né? Às vezes vem apresentar a criança e depois o pai não aparece, depois apresenta a criança à igreja e já sai da igreja dizendo: quando ela tiver 18 anos ela é batizada, ela decide em ser batizada, só fez apresentar. Vocês sabem de onde nasce, para que vocês entendam que na igreja católica não há sentido apresentar a criança dentro da igreja? Essa prática, com certeza, alguém que num final de semana que não veio para a missa, que aceitou um convite de alguém de ir para uma igreja protestante, foi até lá e viu essa prática lá. Chegou na igreja protestante e o pastor chamou a família para apresentar a criança. Vocês sabem por que a igreja protestante apresenta crianças? Quem foi que de vocês já viu criança na igreja protestante ser batizada? Nasce dali. Aí sabe o que foi que essa pessoa achou? E essa cultura se disseminou dentro da igreja católica? Eu fui para a igreja de crente, vi o pastor apresentando a menina lá. Seria tão bom que o padre, né, apresentasse também. Seria tão bonito, foi tão bonito lá. Eu vou lá na igreja perguntar ao padre para ele apresentar. Aí a gente é pego de uma forma tão veloz, né, que a gente, no impulso, começa a fazer sem ter sentido. Então eu vou para a igreja protestante, lá não tem batismo. Aí o casal que teve o menino, é claro que vai apresentar a comunidade para dizer: olha, nosso filho nasceu. Porque eles não têm um outro espaço para fazer isso, senão isso. Na igreja católica, quando um casal tem um filho, ele chega diante da igreja e diz: vamos apresentar nosso filho, o nome dele é esse. O padre já chega fazendo um sinal da cruz na testa, joga óleo nele, joga água nele, coloca sal na boca, uma vela na mão e apresenta a comunidade consagrando a Nossa Senhora. É assim que nós católicos fazemos. E se no próximo domingo uma família chegar aqui, vocês vão ver pelo WhatsApp ou pelas conversas: mas esse padre é muito chato, esse padre... É porque você é uma pessoa ignorante, você não conhece nada da sua fé. Vai para a mesa branca, vai para o catimbó, vai para a igreja de crente, vê o que tem de bonito lá e acha que tem que fazer aqui. Não tem sentido. Ah não, que eu queria mostrar ao povo a minha criança. Chegue mais cedo na missa, fique com ela na porta da igreja, o povo vai entrando e você vai mostrando. Dê sentido à sua fé, meu irmão. Dê sentido à sua fé. Ah, porque não tem nada demais. Tem sim. A missa é o santo sacrifício de Jesus. Na missa não é lugar para estar apresentando ninguém, não. Na missa, a igreja, por meio do Espírito Santo, apresenta Jesus como oferenda ao Pai. E o Pai, vendo a oferenda que jamais recusa, que é o Filho, por meio do Espírito, nos manda suas graças. É uma falta hoje que a igreja católica tem de catequese. Catequese. E quando chega um para indicar, para direcionar: ah não, então eu vou para outra paróquia, eu vou isso e aquilo outro. É porque também entre nós padres, essa coisa também não é sólida. E aí se a gente acha que aqui a gente não pode fazer, vai para a paróquia vizinha, porque lá pode. Agora, qual é o sentido disso? Vá para a paróquia vizinha, mas dizendo qual é o sentido disso. Porque para a igreja católica não há sentido nenhum. O que é que uma apresentação de uma criança faz com que aconteça algum tipo de recepção da graça? Alguém que tem o batismo pode recepcionar a graça de Deus dentro da igreja, por meio das bênçãos, dos sacramentos?
Qual é o sacramento que é porta para todos os sacramentos, para a disposição da graça de Deus? Qual é este sacramento que é porta? A gente esqueceu porque nós tiramos da nossa igreja, da porta dela, a pia batismal. Porque se a pia batismal ainda tivesse lá na porta da igreja, nós saberíamos que para receber todas as graças ao entrar na igreja, teríamos que passar por ela. Mas o que foi que nós fizemos? Arrancamos a pia batismal, porque ela estava incomodando a passagem das pessoas de entrar na igreja. Olha a falta de catequese. É no batismo, portanto, que nos tornamos, meus irmãos e minhas irmãs, discípulos de Jesus. E para concluir a homilia de hoje, existem 3 disposições. Desde aquele dia em que eu fui apresentado, essa semana mesmo, eu faço 43 anos que eu me tornei cristão. Eu nasci em maio e me batizei no dia do Santíssimo Nome de Maria. Essa semana vou me celebrar. E há 43 anos, quando fui apresentado na igreja, e por ocasião fui logo batizado, fui logo inserido, porque aí apresenta a igreja, mas não está inserido na igreja, porque não é batizado. Essa coisa de apresentar a criança. Apresenta a criança para inseri-la logo na comunidade. Aí apresenta a criança e depois sai dizendo, não, quando ela tiver maior ela vai ser batizada. E apresentou para quê? Naquele dia em que eu fui apresentado e que você foi apresentado, começamos o nosso itinerário de discípulo. O evangelho de hoje apresenta, meus irmãos e minhas irmãs, quais são as possibilidades de ser discípulo. Porque tem muitos que dizem assim, ser discípulo de Jesus é só querer. É preciso querer ser discípulo, mas não basta só querer. Tem muita gente que quer o céu e vive disseminando o inferno na terra. Tem muita gente que ama a Deus e odeia o outro. Tem muita gente que diz que ama a sua família e adultera contra a sua família. Então, tem muita gente que quer ser discípulo, mas não pode ser discípulo. A palavra e a pergunta que realizamos hoje nessa Santa Missa é dizer, então, o que fazer para poder ser discípulo? Além de querer, poder ser. A palavra do Evangelho de hoje nos diz que a primeira coisa para poder ser discípulo é ter um coração desapegado. Diz o seguinte o Evangelho, se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, de sua mãe, de sua mulher, de seus filhos, que não se desapega de seus irmãos e suas irmãs e até da sua própria vida, não pode ser discípulo. Ah, padre, me parece que o Evangelho está instigando a cada um de nós a sermos indiferentes, a sermos apáticos, a sermos secos. Como é que a gente vai se desapegar do pai, da mãe? Possa ser que o termo desapegar, ou seja, no seu juízo, ele não seja assim de total clareza do que significa. Ou seja, desapegar-se do marido, da esposa, não significa abandonar. Desapegar na palavra de Deus significa ter o coração livre para servir a Jesus inteiro. E eu não posso me casar com uma pessoa que não me deixe livre para servir a Deus de forma inteira. Eu não posso condividir o primeiro lugar, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com seu ninguém. E quando Jesus fala de desapego, ele não está falando que essas realidades não são necessárias. Que o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e as irmãs, mas dá sentido a essas realidades. Qual é o sentido de você colocar um anel no seu dedo e dizer que está casado? Se a pessoa que você colocou do seu lado lhe lança para Deus, lhe torna uma mulher muito mais livre para ser de Deus, você consegue conceder a esse relacionamento sentido. Mas qual é o sentido de querer ser feliz com uma pessoa quando na hora da comunhão você não consegue nem se levantar para receber Jesus? Porque a bendita que você acha que faz lhe fazendo feliz não lhe permite. Por conta de uma situação que não precisa nem o padre dizer, é o seu juízo que não permite. O coração desapegado, caros irmãos e irmãs, não é alguém, portanto, que não tenha sentimentos e que esteja julgado como seco. É que concedo a todas essas realidades de mulher, de filhos, de pai, de mãe, como um dom de Deus.
e porque é um dom de Deus, precisa fomentar, precisa, ou seja, ainda mais incentivar a mim a ser de Deus, de coração livre. Quem tem filhos, cuide de seus filhos e ame como um pai e uma mãe de responsabilidade. Mas ter filhos que não aprisione e nem impeça de que você seja inteiro nessa caminhada de discipulado para com Deus. Tem pessoas que têm filhos e começam a fazer uma renúncia total de vida a ponto de se apagar na história. Não dá 18 anos, as criancinhas que estavam no seu braço crescem e depois vai viver a síndrome do ninho vazio, porque não cultivou o amor com o esposo, não cultivou o amor para com Deus. Os jovens vão crescendo, vão saindo de casa e entra numa espécie de última fase da vida matrimonial, que é a depressão por causa dos filhotes que não estão mais conosco, porque cresceram, bateram asa e voaram, e você, ou seja, que não soube lidar, ou seja, com a sua vida e com a sua caminhada, hoje se vê, ou seja, assim, decepcionada, porque se sente abandonada, se sente... Quem foi que disse a você que a criancinha que você cheira e que beija hoje e que coloca no seu braço para lá e para cá, ela vai lhe deixar? Tudo isso, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje coloca dizendo: esse que não se desapega não pode ser meu discípulo. Quem não entendeu que as realidades que se encontram ao seu redor é um dom de Deus para fomentar ainda mais sua liberdade de seguir a Jesus inteiro e não dividido. Tem pessoas que são divididas em Deus pelas amizades que têm. Hoje eu não vou para a igreja não, porque essa turma me chamou aqui no domingo para ir ali no shopping. E vai para o shopping. Tem pessoas que vivem tão apegadas que não medem esforços de dizer não a Deus para seguir o que a Maria está indo ali com as outras. Jesus disse: não se pode ser discípulo, porque se não se desapega, vivenciamos dentro da nossa vida espiritual e dessa relação, dessa consciência de ser discípulo e de ter me tornado, mas não ter podido ser discípulo, uma espécie de esquizofrenia, ou seja, uma pessoa esquizofrênica, que afinal de contas sabe e não consegue, ou seja, compactua com duas realidades ali, como se tivesse duas faces, né? Um outro elemento que Jesus disse: esse discípulo não pode ser meu discípulo. Ele quer, mas ele não pode ser. Por quê? Segundo, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Isso serve para quem é coordenador de pastoral, quem faz parte das atividades da igreja, e para todos nós que somos cristãos. Serve para todo mundo. Quem é que não pode ser discípulo? Quem acha que seguir a Jesus é buscar um caminho de conforto, é buscar um caminho de satisfação, de conveniência. E deixa eu lhe dizer, meus irmãos e irmãs, discípulos como eu de Jesus, seguir a Jesus é muitas vezes assumir um caminho de cruz, porque aqui o que é levado em conta não são as conveniências e não são as realidades, ou seja, que para mim são mais confortáveis. Para que eu me torne discípulo de Jesus, eu preciso ser fiel. E às vezes, atrás das zonas de conforto e das conveniências, não consigo ser fiel a Deus. Jesus está dizendo: quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim. Não é um caminho de conforto que nós descobrimos dentro da igreja. Dentro da igreja, descobrimos e aprendemos como discípulos a sermos fiéis a Deus. No caminho de cruz, no segmento, tendo-o diante dos nossos olhos e não à frente dele, como pessoas ansiosas que desejam ir muito chegar à meta, mas se não encontramos Cristo na nossa frente, é muito provável que também nos perderemos, porque seguiremos nossos próprios projetos e nossas. Tem pessoas dentro da igreja muito incomodadas com as cruzes. Não vou não para a igreja porque tem muita confusão, tem muita cruz, tem muito isso, tem muito aquilo outro. Eu não sei que evangelho é esse que você anda atrás. Não sei, portanto, aonde foram as páginas e quem lhe pregou a palavra de Deus. Mas carregar a cruz e caminhar atrás de Jesus nos ajuda a entender de que o que Jesus está querendo referenciar
neste segundo conselho a nós discípulos, é que muito mais do que buscar um caminho de conforto, é buscar um caminho de fidelidade a Deus. Ser fiel a Deus. Você tem sido fiel a Deus? No desconforto da cruz, da sua casa, das estruturas, da paciência que Deus está lhe pedindo diante das situações que estão acontecendo. Você tem sido fiel a Deus? Porque possa ser que você tenha buscado um caminho de conforto e tenha esquecido de fidelidade. Desapegar-se, ser fiel. E um último conselho evangélico de hoje: qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Não é que trataremos as coisas que nós temos com desdém, administramos, possuímos o que possuímos e compreendemos que tudo o que nós temos é um dom de Deus. Quando você começar a olhar que as coisas que você possui é um dom de Deus, Deus colocou para que você administrasse, vamos assumir no nosso discipulado uma terceira categoria, além daquela do desapego e da fidelidade: a prioridade às coisas de Deus. O que é que Jesus está dizendo com relação à última premissa? É que quem não renunciar a tudo o que tem, não significa se desfazê-las, mas se desfazer delas no coração para possuir somente a Deus e estarmos inteiramente satisfeitos por tê-lo. Afinal de contas, numa das passagens bíblicas, Jesus disse: o que é que adianta ganhar o mundo todinho e no final você se perder? O que é que adianta abarrotar os celeiros, de trigo, e naquela noite a sua vida será pedida? É conduzir aquele discipulado que Jesus nos chama desde o dia do nosso batismo a renunciar tudo aquilo que quer se colocar como prioridade na minha vida. Eu posso dar as coisas secundárias a pessoas, a situações, as coisas terceiras, as quartas, mas a primeira, tudo aquilo que se atreve, me perturba e me tenta para se colocar como prioridade na minha vida, se não se renuncia, mesmo que queira, não se pode ser discípulo. E eu fico imaginando que tipo de itinerário uma criança que é apresentada na igreja somente para dizer o nome dela realiza, se não for dentro do batismo, na responsabilidade de pais e padrinhos, para fazê-la entender de que uma vez que ela foi apresentada no dia do batismo, há todo um sentido de assim fazê-lo, porque naquele momento começará uma catequese na vida daquela criança de desapego, de fidelidade e de prioridade às coisas de Deus. Coisa que não tem sentido quando uma pede para chegar aqui e o padre às vezes coloca a criança no braço e balança e mostra, a gente aplaude. Não há. São essas coisas que precisamos dar sentido, dar razões do porquê realizamos. É claro que um dia de batismo é um dia de festa, mas é um dia também de muita responsabilidade. Aquela que tiveram nossos pais e nossos padrinhos para que nós nos tornássemos o cristão que somos hoje. E se nos tornamos discípulos e queremos ser discípulos, que na liturgia de hoje cada um faça uma avaliação se está podendo ser discípulo. Como, padre? Farei uma avaliação para saber se eu posso ser discípulo. Olhe por alguns instantes no silêncio dessa liturgia ao seu coração e perceba se existe a palavra lá dentro, na sua relação com Deus e com o mundo. Na sua relação com Deus, se há a palavra desapego, fidelidade e prioridade. Se há essas três palavras, é muito provável que você não somente, ou seja, se tornou discípulo pelo batismo, como você é discípulo a cada dia nas lutas que você trava para viver essas três palavras: desapego, fidelidade e prioridade. Amém?